E aí, pessoal, você já parou para pensar qual é o profissional mais caro do Grêmio? Quem de fato nos últimos anos trouxe mais dificuldade financeira para o Grêmio? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora é hora de falar no Mercadão da Informática, a maior empresa de informática do sul do Brasil, que você encontra nas lojas físicas que estão aqui no link da descrição, mas que você também pode encontrar no site mercadãodainformatica.com.br. Monitores a preços imbatíveis, computador pronta entrega, assistência técnica, serviço diferenciado para quem compra para sua empresa, recebe no mesmo dia tudo que pedir com tranquilidade, porque nós estamos falando da maior empresa de informática do sul do Brasil e ela é daqui. Então, Mercadão da Informática, essa é a pedida. Gente, o Grêmio está falando em contratar. E quando o Grêmio fala em contratar, o Grêmio fala também em liberar espaços para que esses jogadores cheguem e não inflacionem ou deixem muito cheia a folha de pagamento. E aí se fala em liberar jogadores que não estão sendo muito aproveitados. Aí vem a história do Luan Cândido, que jogou 45 minutos aqui. Quanto custou o Luan Cândido pro Grêmio? Quanto custou? Quanto custou o Camilo pro Grêmio, se o Grêmio já fala em não renovar ou em tentar liberá-lo, né? Ele que tem contrato até 2027. Quanto custou pro Grêmio jogadores ali atrás, como o Thiago Neves? Quanto custou pro Grêmio o Vanderlei, o goleiro? Quanto custa pro Grêmio, dentro da estrutura, jogadores que não funcionam? Natan Pescador custou quanto pro Grêmio? Você já parou para pensar nisso? E é sobre isso que eu quero falar aqui. O Grêmio, ele precisa definitivamente apostar em como trazer. Teve um momento em que a culpa era do Renato. O Renato indicava. E foi mesmo. E foi mesmo. Uma direção completamente entregue às vontades do Renato, e ele ia lá e trazia e inclusive dava o valor de quanto deveria se pagar para os jogadores. Isso causou um prejuízo absurdo para o Grêmio. Mas a lógica não mudou muito, porque o time pedido por Quinteiros também, de alguma maneira, trouxe muito prejuízo para a estrutura. Muitos jogadores sequer vão jogar, porque de alguma maneira o Grêmio entregou ao treinador a vontade de trazer. A gente pode pegar ainda, no tempo do Renato, jogadores como o Gemerson, que hoje foi alijado do processo de uma maneira que nota ou mostra ou demonstra o tamanho absurdo que foi a sua contratação lá atrás, do ponto de vista de análise de desempenho. E é por isso que lá no início eu disse qual é o profissional mais caro do Grêmio. É o que contrata. O Grêmio, nesses últimos tempos, tem demonstrado uma incompetência tamanha para trazer, que é óbvio que o mais caro é esse. Porque quando tu traz um jogador que atua 45 minutos em 6 meses, ele custou uma Babilônia. Quando tu traz um jogador que no terceiro jogo tu vê que ele não vai ser reserva do reserva, ele custou muito mais caro do que o jogador mais caro da história. Quem custou mais caro pro Grêmio? Os 2 milhões por mês que se paga pro Bright White? Ou os 350, 250, não sei o salário, que se paga pro João Lucas? É evidente que esse é o tendão de Aquiles do processo todo. O investimento deve ser exatamente neste processo. Quem é que indicou o Amuso?
Quem é que indicou o Camilo? Porque antes eu botava a culpa no Renato. E agora eu boto em quem? Eu boto no Mano, que chegou agora, chegou depois do Amuso, depois do Camilo. Eu boto no Quinteiros. Eu boto nos vice-presidentes de futebol, porque se eu botar no atual vice-presidente de futebol, eu vou botar lá no vice-presidente de futebol no tempo do Renato. Só por coerência. Então, em quem eu boto? Aonde eu caminho nesse trânsito aqui? Isso é algo que a gente precisa cada vez mais entrar na discussão, colocar a discussão para exatamente poder fazer um novo projeto, um projeto mais estruturado, um projeto que o Grêmio tenha mais consciência, mais estrutura e que erre menos. Porque esta é a grande dificuldade. A grande dificuldade que a gente vê nesse processo é que a gente gasta estupidamente com quem não dá resultado. A gente faz uma espécie de tentativa e erro. Vamos trazer, não deu. Vamos trazer outro, não deu. Vamos trazer outro, não deu. Mas na política do futebol, ou na estrutura jurídica do futebol, esse que tu trouxe e não deu, tu paga todo. Tu paga inteiro. Esse é o grande problema. Então, se tu traz, o Grêmio trouxe 84 jogadores de 2019 para cá. Se tu pegar o time do Grêmio que vai jogar, tu tem Igor Serrote, que é da base. Tu tem Gustavo Martins, que é da base. Tu tem Walter Kahneman, que tu trouxe 16. Tu tem Marlon, que tu trouxe agora por empréstimo. Aí o teu volante, hoje, é o Dodi e o Vijaçante. E talvez entre o Kaique, porque o Cuejar não conseguiu jogar ainda. Quanto custou o Cuejar? Aí o Cristaldo, que tu trouxe em 22, final de 22. O Alisson é da base. E aí o Kike Oliveira esse ano e o Bright White ano passado. E tu trouxe 80 caras. Que tu tem lá, por exemplo, no Mundial, tu tem o Rodrigo Caio, que teve todo ano aqui recebendo do Grêmio, é assistente técnico. O Jeromel, que tu pagou ano passado inteiro, se aposentou. O Rafinha, que esteve aqui durante um ano, ele é comentarista. O André Balada, que o Grêmio gastou uma Babilônia, que tem idade para jogar ainda, é comentarista. Esse processo de contratação em cima de desempenho de futuro é o grande investimento do Grêmio. E o jogador, ou a estrutura mais cara do Grêmio, e isso é fácil de provar, está exatamente no pensar as contratações. Se o Grêmio não investir isso, se os novos dirigentes que estão assumindo o Grêmio, porque essa gestão vai sair, independente de quem vença, se Denis Abraão, se Marcelo Marcos ou se Paulo Calef, essa nova gestão, ela tem que pensar exatamente nesse cara aqui. Não dá mais para rasgar dinheiro como o Grêmio rasgou. Não dá para rasgar. O Grêmio gastou muito mais do que precisava. O Grêmio gastou muito mal. As pessoas discutem muito comigo sobre a gestão Romildo Bolzan, que teve um lado bom e um lado ruim. Não, ela ganhou e perdeu. Mas ela entregou um clube muito cheio, e ela antes tinha um clube que ela mesma tinha de alguma maneira organizado. Mas durou muito pouco a organização. Em 2017, 2018, a gente já viu um Grêmio comprador de balaio. E isso a gente está vendo claramente que não ajudou em nada a estrutura do clube. É preciso ter muita, mas muita coerência com relação a esse processo. Se não fizer isso, não vai resolver. Não vai resolver. Nós vamos ficar correndo atrás do rabo, lutando atrás do rabo, e não vamos resolver o que precisamos resolver, que é exatamente essa torneira aberta. Contrata, e depois alguém tem que pagar. E quem está pagando isso, no final de tudo, é o torcedor, com um time insuficiente, uma estrutura insuficiente
e um Grêmio que não se renova. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.